Olá, você. Bem-vindo ao episódio 31 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse episódio, vamos continuar nossa conversa sobre o desemprego. A foto da capa desse episódio é a representação da máxima intervenção do poder central do Estado sobre o mercado de trabalho e a sociedade. A autoritária e corporativa CLT, consolidação das leis do trabalho, estabelecida pelo ditador Getúlio Vargas em 1943, e que é uma cópia da Carta del Lavoro, legislação fascista do ditador italiano Benito Mussolini de 1927. Após quase 80 anos, por uma forte pressão da sociedade, em 2017, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi aprovado pelo Congresso uma flexibilização das leis trabalhistas, mas isso ainda é muito insuficiente. Será necessário muito mais para garantir a liberdade de contratos entre os trabalhadores e os empregadores. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Na sequência da nossa série sobre desemprego, nesse episódio vamos abordar as intervenções do Estado no mercado de trabalho e as suas consequências reais com relação à manutenção e à geração de empregos. Como você também já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, as publicações e a literatura utilizada para a confecção do episódio. Como comentamos, a autoritária e corporativista CLT é uma legislação de cunho fascista imposta pela ditadura Vargas em 1943. No Brasil, além dessa quase centenária CLT, que tem o absurdo de 922 artigos que regula sobre quase tudo, temos ainda a Constituição de 1988, que abraçou a CLT e tem 67 dispositivos no campo trabalhista e mais um adicional de 14 regras transitórias. Mas não para por aí. Temos os Códigos Civil e Penal, que tem dezenas de dispositivos sobre relações trabalhistas. Temos o Tribunal Superior do Trabalho, que possui mais de 1.000 atos jurisprudenciais. E, para complementar, temos nos antigos Ministério do Trabalho e Emprego e no Ministério da Previdência Social uma imensidão de regras publicadas. Portanto, um inferno regulatório. Vamos ver, então, um simples exemplo prático de quanto um empregador, pense no dono da lojinha do seu bairro, quanto custa por uma posição de trabalho gerado e quanto efetivamente o funcionário da lojinha recebe líquido pelo trabalho. Tomando como base um funcionário com salário bruto de R$ 2.500 por mês e seguindo todos esses custos listados, se chega ao valor de R$ 4.460 para o dono da lojinha. Isto é, 80% acima do valor bruto do salário do funcionário. Aí você comenta, mas ali está calculado o 13º salário, também está calculado as férias, mais abonos de 1/3 sobre as férias. Mas é claro, meu amigo, quando o empregador calcula o seu salário, ele considera o valor total da remuneração do funcionário em base anual.
qualquer outro benefício, como custo do plano de saúde, custo do seguro social, ticket de refeição, é também calculado como parte da remuneração do funcionário. Nesse exemplo, só é viável economicamente para o dono da lojinha manter o funcionário que ganha R$ 2.500 por mês se o trabalho desse funcionário gerar um lucro marginal de no mínimo R$ 4.460 por mês. Observaram? Não é nada fácil. Não estamos falando de valor de venda ou faturamento, estamos falando de lucro, e não de lucro líquido, mas de lucro marginal. Recomendo novamente que vejam o episódio 29 para melhor compreensão do conceito. E aí, quando o funcionário, no final de um mês de trabalho, recebe o olerite e confere o saldo da conta bancária, verifica que dos R$ 2.500 de salário bruto, ele só recebe R$ 2.247, ou seja, 10% a menos do que o valor nominal. Por quê? Teve descontado direto o valor do INSS e do imposto de renda na fonte. Portanto, nem viu a cor dessa parte do salário. O governo, bonzinho, já se apropriou dela. Resumo da realidade crua. O empregador tem um custo de R$ 4.460 para o funcionário receber R$ 2.247. E o Estado, bonzinho, embolsa R$ 1.118 em impostos diretos e obriga encargos trabalhistas na ordem de R$ 1.094. Nos países de maior liberdade econômica, onde há livre negociação de contrato de trabalho, o empregador pode pagar mais e o funcionário receber mais. O funcionário faz suas próprias escolhas de plano de previdência, de plano de saúde e de investimentos das suas próprias economias. Imagine se esse não é um ambiente muito mais adequado para poder gerar mais postos de trabalho do que a nossa triste realidade aqui no Brasil. Como comentamos sobre o Fundo de Garantia, vamos então falar um pouquinho sobre esse grande direito do trabalhador no Brasil. Primeiro, lembrar que apesar de ser o empregador que recolhe o valor do FGTS para o funcionário, como explicamos antes, esse valor é calculado pelo empregador como parte da remuneração a ser paga, ou seja, é parte do salário pelo trabalho do funcionário. A empresa apenas faz o serviço de entregar todo mês essa parte do salário para o governo, ao invés de para o trabalhador, capite? Aí, essa grana vai para a Caixa Econômica Federal, esse maravilhoso banco estatal que é uma caixa preta, pois o único acionista é o Estado. Ali acontece de tudo. A ficha corrida de escândalos envolvendo a CEF é muito longa. A Caixa Econômica é controlada por políticos e trabalha para atender aos interesses dos políticos e de seus próprios funcionários. Mas vamos aos fatos e vamos verificar os números frios. Se o Estado bonzinho tem administrado bem essa parte do seu salário. Você sabe qual é o rendimento do FGTS? É a metade do que rende o investimento mais básico do mercado, que é a poupança. A poupança tradicional rendia 6% ao ano mais TR. Então, o FGTS só rende 3% ao ano mais TR, que é a chamada taxa referencial
determinada pelo Banco Central, que tem uma relação de correção monetária, mas não integral, e, portanto, não recupera a perda inflacionária. Então, no gráfico ao lado, produzido pela Economática, que compara de 2001 até 2016 o rendimento do seu fundo de garantia, as colunas de cor laranja, com a inflação oficial determinada pelo IPCA, que são as colunas de cor azul. Aí, você tem para cada ano qual foi o rendimento real do FGTS, isto é, descontado a inflação do período, que é apresentado pelas colunas vermelhas. Ficou surpreso? Nos 16 anos avaliados, somente em 2006 o seu dinheiro no FGTS ganhou da inflação. Em 2005 e 2007, ele empatou com a inflação. E nos outros 13 anos, o FGTS perdeu para a inflação. Isto é, o dinheiro do seu salário que o governo guardou para você, ele perdeu valor, perdeu o poder de compra. Ou seja, o governo usou parte do seu salário de trabalhador como bem quis e te pagou pelo empréstimo menos do que você emprestou para ele. No gráfico ao lado, foi feita uma simulação, considerando que você tem a opção de fazer um depósito de R$ 250 todos os meses em 3 diferentes investimentos. Você tem o obrigatório FGTS retirado da sua remuneração todo mês, representado pela linha cinza no gráfico. Mas imaginemos que você pudesse optar em depositar esse valor mensal de R$ 250 em um fundo que pague o IPCA, ou seja, exatamente a taxa de inflação, o que protege o poder de compra do seu dinheiro, representado pela linha laranja. Ou então, num fundo que remunerasse pela taxa Selic, que é a taxa básica do mercado, representado pela linha azul. Que tal? Se você pudesse escolher, você preferiria ter o direito ao fundo de garantia ou entregar esse dinheiro para o governo ou receber esse valor todo mês e fazer o que você bem entender com o seu próprio dinheiro? Pensa aí. Na segunda parte do episódio 31, vamos conversar sobre a justiça do trabalho no Brasil. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.